Todos. Shalom, shalom. Shalom, meus irmãos. Shalom, shalom. Glória a Deus. Como sempre, vocês são muito lindos. Oh, glória. Amém? Eu acho que teve gente que ficou calada porque Glória. é feio. Eu acho que eu estou falando com gente linda. Aleluia. Gente linda nesta noite. Amém? Hã? Minha mãe tá linda. Verdade. Glória a Deus. Sem demora, abra sua Bíblia no livro do Patriarca Jó, capítulo 38. Eu vou ler Amém. o versículo 4, glória a Deus, o versículo 10, versículo 18. Jó capítulo 38, Muito bem. versículo 4, Entregue tudo. iniciando, versículo 10, versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-mo saber se tens inteligência. Versículo 10: quando eu passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos. Versículo 18: com teu entendimento chegastes às larguras da terra, faz-mo saber se sabes tudo. Amém? Amém. Sente dando glória ao nome de Jesus. E para complementar, eu quero ler Isaías 40, mas não precisa abrir. Isaías 40, versículo 13, que assim diz: quem guiou o Espírito do Senhor? E qual conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho? Com quem tomou conselho para que ele desse entendimento, ele mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência. Amém, irmãos? Desta noite, dobre sua atenção para cá, porque a mensagem que Deus colocou no meu coração é um pouco complicado de desenvolver, mas Deus me ajudará a ministrar esta noite. Irmãos, Jesus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui. Glória, glória a Deus. Você pode sentir a presença de Jesus. Aleluia. Eu estava ali, sentado na cadeira. Glória. Ei, Pai. Eu estava sentado na cadeira. Jesus bradou bem forte e falou: eu estou na casa. Aleluia. Levou de reverência. Ah, se crentes pudessem ouvir. Aleluia. Então não se distrai nesta noite, porque Jesus está nesta igreja. A passagem que nós acabamos de ler, eu serei breve e objetivo nas minhas palavras. Deus, nós sabemos que Deus é poderoso, ou melhor, Ele é o Todo-Poderoso. Nenhuma mente humana poderá compreender Deus da obra. Hoje, homens cientistas estudam teologia, filosofia, livros para querer descrever Deus. Só que Deus, Ele é indescrutível. Deus, Ele é inexplicável. Eu não vou poder explicar a vocês exatamente como Ele é, da maneira que Ele é, porque Deus, Ele se oculta de nós para Ele não nos se revelar da maneira que Ele é, porque nós não aguentaria, porque Deus é um Deus santo. Deus, Ele habita na eternidade, e para você dar glória, Ele é o Pai da eternidade. Deus, Ele é eterno. A eternidade provém de Deus. Ele não é eterno por causa da eternidade. Deus é eterno porque a eternidade
eternidade provém de Deus. E para quem tem sabedoria e para quem tem entendimento, eternidade não tem começo, eternidade não tem meio e eternidade não tem final. Eternidade é para sempre, é eterno, está sobre o natural, está longe das coisas da terra. Irmãos, a passagem que nós acabamos de ler fala acerca que Deus está tendo um grande diálogo, Deus está tendo uma grande conversa com Jó, e as perguntas que Deus faz a Jó é umas perguntas meio complicadas de responder, porque é uma conversa entre Deus e entre o homem, é uma conversa entre Deus e entre o ser humano. Então fica complicado entre o ser humano responder umas perguntas de um ser eterno, fica um pouco complicado de um ser humano, de um homem responder as perguntas de Deus. E o versículo que nós iniciamos a ler fala que Deus faz uma pergunta para Jó: aonde Jó estava quando Deus fundava a terra? Irmãos, é simples isso aqui, porque nós sabemos que quem criou o universo foi Deus. Deus, Ele é o autor do universo, de tudo que existe hoje. Deus que criou, Deus que formou. E nós sabemos, porque o apóstolo Paulo, ele recebe uma revelação que tudo foi feito por Ele, e para Ele são todas as coisas, sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, sejam as coisas visíveis e as coisas invisíveis, tudo foi feito por Ele, e para Ele são todas as coisas. Oh glória, dobre a sua atenção só para me esquentar um pouco aqui. Nós sabemos que hoje existe no mundo espiritual, existem principados, existem potestades. É diferente principado e potestade. Nós sabemos que principado é um príncipe que governa o mundo das trevas. E vocês que não sabem, e talvez você sabe, tem sempre um líder e uma legião, sempre tem um líder e uma casta de demônios, porque uma legião é composta de 6.200 demônios, e eles têm um líder, eles têm um príncipe, mas tudo isso foi feito por Deus, e para Deus são todas as coisas. Aleluia. Quando Deus faz a pergunta para Jó, Deus pergunta para Jó no versículo 1, ele fala: cinge os teus lombos, porque eu farei pergunta para você, e você me responderá: aonde estava tu quando eu fundei a terra? Isso aqui, irmãos, é algo muito profundo, porque não existe data de quando a terra foi fundada, não existe ano de quando o mundo foi criado, porque nós sabemos que a data, o ano, os dias, as horas passou a existir a partir do quarto dia da criação que Deus criou os céus e a terra. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 4, que Deus cria dois grandes luzeiros, um para governar o dia, outro para governar a noite. E Deus diz: e serão eles para sinais, para tempos, estações, para hora, dia, mês e ano. Então nós sabemos, irmãos, que Deus criou o sol e a lua no quarto dia. Então Deus, nós sabemos que Ele é antes do tempo. Deus, Ele é anterior na criação do sol. Acho que você não me entendeu. O Deus que nós servimos, Ele já é antes da criação do sol, antes do sol despontar-se no horizonte. Ele é Deus, aleluia. Antes da lua governar a noite, Ele é Deus. Antes de Deus colocar as estrelas no céu, Ele é Deus. Porque Deus, Ele é incriável. Ninguém criou Deus. Deus não é a ideia da mente do homem, porque Ele é incriável. Deus, Ele é inexplicável. Eu posso falar aqui muitas palavras bonitas para dizer quem Deus é e da forma que Deus é, mas Deus, Ele é inexplicável. Aleluia. Quando Deus está, você sabia que Deus, quando criou os céus e quando formou a terra, Ele estabeleceu os limites no céu. No mesmo livro de Jó, no capítulo 39 e adiante, a Bíblia diz que Deus, Ele cria limites
nos céus. Aleluia. Hoje existe trovões, hoje existe raios, hoje existe os elementos naturais, porque Deus, Ele estabeleceu os limites do céu. Você sabia que existe um caminho para a luz do dia? Você sabia que existe um caminho para a noite? Tudo isso existe. Deus reservou um lugar para a noite. Deus reservou um lugar para o dia. Você sabia que Deus estabeleceu limite para o raio? Você sabia que Deus estabeleceu limites para as trovoadas? Isso aqui, irmãos, é algo muito profundo, porque tudo isso Deus estabeleceu limites. Você sabia que Deus também estabeleceu limites para o abismo? Você sabia que a terra onde nós habitamos, Deus estabeleceu limites? Da mesma forma que uma casa tem a sua base, da mesma forma que essa casa aqui de oração tem um radier, tem a sapata, Deus estabeleceu também na terra que nós habitamos. Deus é um Deus, o Todo-Poderoso, que quando Ele cria os céus, Ele cria os planetas. Não pense que isso foi o homem que criou. Deus cria os planetas da terra, glória. Deus cria o universo. Deus estabelece o limite no primeiro céu, onde nós vemos com nossos próprios olhos. Esses olhos que nós vemos aqui, esses céus que nós contemplamos, onde passam os aviões, onde passam os pássaros, Deus estabeleceu os limites. Por quê, irmão? Porque quando troveja, quando dá raio, nós contemplamos com os nossos próprios olhos. Deus estabelece limites para os raios e para as trovoadas. Aleluia. Irmãos, oh glória, tome o seu cafezinho para você despertar. Aleluia, porque a palavra que eu vou ministrar nessa noite é um pouco profunda e já, aleluia, você vai entender o mistério que Deus tem conosco. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele é o autor do universo. Deixa ela passar com café. A glória. Aleluia. Glória a Deus. Não, porque lá tem gente que vai se distrair com o café. Vai continuar? Amém. Aleluia. Deus, quando Ele cria o universo, Deus, Ele estabelece limites. Deus estabelece limites nos céus. Deus estabelece limites na terra. A terra foram feitas de várias partes. E Deus conversa com Jó. O único homem que Deus conversa desta maneira, que Deus faz a pergunta, foi para Jó. E Jó fica meio complicado de responder, porque as perguntas que Deus faz é umas perguntas sem resposta. Para mim, da hora, é uma pergunta sem resposta, porque se Deus perguntar para mim, Andrevaldo, aonde estava tu quando eu fundei a terra? Maria da hora, aonde estava tu quando eu fundei a terra? É uma pergunta, irmão, muito poderosa e profunda, porque Deus, Ele é o entendimento. Deus, Ele é a própria ciência. A ciência de Deus é diferente da ciência dos homens. Você sabia que existiam vários homens intelectuais, homens inteligentes? Um deles, Albert Einstein. Um deles, Isaac Newton. Homens muito inteligentes, homens que tinham um conhecimento acima da média. Mas Deus, Ele é Deus, aleluia, que é a própria ciência. Não tem homem sábio, não tem mulher sábia que pode atravessar ou traçar os limites da sabedoria que Deus tem. Você sabia, irmãos, que existia nessa face da terra homens muito inteligentes que possuíam a sabedoria humana, que poderia falar aqui palavras bonitas, palavras filosóficas, mas Deus, Ele é a própria ciência. Eu vou repetir para você me entender. Deus, Ele é a própria ciência. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela foi feita não para provar que Deus existe. A Bíblia, ela foi escrita para provar que existe um Deus eterno, que existe um Deus antes da criação do universo. E quando eu falo que Deus é antes da criação do universo, eu entendo, irmãos, que Deus cria tudo que existe hoje. Nós sabemos que quem mudou de
princípio criou Deus os céus e a terra. Então céus está no plural, a terra está no singular. Deus cria os céus e Deus cria a terra. E nós sabemos que nós fomos colocados nesta terra para nós vivermos e comer do melhor desta terra. Mas irmãos, eu não quero fugir do texto, eu quero achar um caminho para você me compreender, porque está um pouco complicado para eu ministrar nesta noite. Mas irmãos, quando Deus fala para Jó que ele estabelece limite nos mares, você sabia que existe portões no mar? Você sabia que existe ferrolhos no mar? A Bíblia diz que Deus tem uma conversa com portões e diz assim: para aqui, porque daqui você não vai passar. Deus estabelece limites no mares. Isso aqui é terrível, irmão, porque somente o Deus eterno pode fazer essas coisas. Glória a Deus. Jesus, que café é esse? Pai. Aleluia, assim me aquece. Glória a Ele, Jesus. Agora me aquece. Eu estou com vontade de pregar. Aleluia, Deus. Irmãos, Deus estabelece limites no céu, na terra e debaixo. E debaixo. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 40:12. Quem mediu as águas com o punho da sua mão? Deus. Para você ver que Deus tem vários atributos. Você sabe, tem pessoas, irmãos, que não compreendem o tamanho do poder que Ele possui. Você sabia que o nosso Deus que nós servimos, que está presente nesta noite, Ele é onipotente. Deus, Ele é onipotente. Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele é transcendente. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é bom. Mas irmão, por que Deus é onipotente? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu vou repetir. Porque Deus, Ele é onipotente. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Irmão, porque Deus, Ele é onipresente. Porque Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Irmãos, e porque Deus é onisciente, porque Ele sabe de todas as coisas. Antes de você dar glória a Deus, Ele já sabia que você ia dar glória. Antes de você sentar nessa cadeira, Ele já sabia que você ia sentar nessa cadeira. Aleluia. Olhe para já, estou quente. Olhe para cá. Antes, aleluia, de ter essa mini vigília, Deus já sabia que ia existir esse povo para dar glória, para dar aleluia. Então, irmãos, Deus, Ele possui vários atributos, e o principal atributo que Deus possui é a eternidade. Porque o sábio Daniel, no seu livro, no capítulo 2, versículo 20, olha o que a Bíblia diz: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a ciência e a força. Aleluia. Olha para cá só para você entender porque a Bíblia diz que de eternidade a eternidade, porque a eternidade é um atributo de Deus, porque Deus é eterno. Aleluia. A Bíblia diz também no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 2: ainda antes que os montes nascessem e que tu fundasse a terra, tu é Deus de eternidade a eternidade. Aleluia. Olhe para cá. Moisés está dizendo que antes dos montes existir, Ele já era Deus. Antes de Deus fundar a terra, Ele já era Deus. Aleluia. Meu Deus do céu, que é isso? Então, irmãos, Deus, Ele é um ser. Antes da criação, ninguém criou Deus. Deus não teve um começo da sua existência. Todos nós aqui, que estamos aqui, nós teve um começo da nossa existência. O começo da minha existência, eu sei a minha data, 2002. Você sabe também o começo da sua data e da sua existência. Agora eu te faço a pergunta: Deus, Ele teve um início? Deus, Ele teve uma data de quando começou a ser Deus? É claro que não, porque Ele sempre foi Deus e sempre continua sendo Deus. Aleluia. E tem uma passagem no livro de Hebreus, capítulo
Quem está me entendendo da glória? Aleluia, Jesus. Eu só quero ver quem vai entender essa palavra. Glória. Deus não se limita ao nosso tempo, Glória. porque Ele é antes do tempo. Glória. Deus não se limita ao tempo humano. Os irmãos lá do fundo, por favor, deixa eu pregar em nome de Jesus. Deus não se limita ao nosso tempo humano. Deus não se limita. Eu só quero ver quem vai dar glória a Deus. Deus não se limita aos nossos milésimos. Deus não se limita aos nossos minutos. Eu vou repetir para você dar glória. Deus não se limita aos nossos milésimos. Deus não se limita aos nossos minutos. Deus não se limita às nossas horas. Deus não se limita aos nossos dias. Deus não se limita às nossas semanas. Deus não se limita aos nossos meses. Deus não se limita ao passar dos anos. Deus não se limita às nossas décadas. Deus não se limita aos nossos séculos. Deus não se limita aos nossos milênios. Deus não se limita ao tempo humano, porque Ele é antes do tempo. Deus é antes do tempo. Aleluia. E o profeta recebeu uma revelação. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória. Deus não se limita ao nosso tempo, porque Ele é um Deus incriável. Ele é um Deus trino e triuno. Por que Deus é um Deus trino e um Deus triuno? Porque Ele é Deus. Não existe três deuses. É um Deus Pai, distinto em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três é um só. E esses três estão presentes nesta noite. Aleluia. Esses três estão presentes para ouvir a tua adoração. Esses três estão presentes para ouvir a tua glória. A Bíblia diz no livro de João 4:24, porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores, cadê os adoradores? O adora em Espírito, em verdade. Abre a boca para adorar a Ele. Abre a boca para adorar a Ele. Olhe para mim. Vou até fechar a Bíblia. Quando Deus forma tudo que existe hoje, Ele cria os anjos. Não, eu já estou quente já. Quando Deus, meu Jesus, desceu o morro. Quando Deus estabelece os céus, Deus Ele forma os anjos. Pela sombra da sua boca, Ele forma os anjos. Olha para mim. Quando Deus cria o primeiro, o segundo, o terceiro, Deus forma os anjos. Aleluia. Existem quantas classes de anjos? 4. Arcanjos, serafins, querubins e anjos. Deus, quando cria os céus, Ele cria essas 4 classes de anjo. É por isso que no livro de Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, olha o que a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins estavam em volta do trono, clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Porque Deus é Senhor dos exércitos, porque Deus também criou os exércitos. E qual é os exércitos de Deus? Primeiro exército, arcanjo. Segundo exército, anjos. Terceiro exército, querubins. E quarto exército, serafins. E qual é o quinto exército? Aleluia. Esse povo que está dando glória, esse povo que está dando aleluia, você é o exército de Deus. É o sangue de Jeová. É por isso que ele é chamado de Jeová Sebaote, Senhor dos exércitos. Aleluia. Irmãos, agora, aleluia, Deus forma os céus, forma a terra, e Deus pergunta para Jó onde estava ele quando ele fundava a terra. Quando Deus funda a terra, Ele estabelece limites,
ajusta a terra. Deus, Ele dá limite aos mares. Deus, Ele dá limites à escuridão. Deus, Ele dá limite para a luz. Deus é terrível. Deus é inexplicável. Por quê? Por mais que passou vários homens nesta terra, Aristóteles, Sócrates, Albert Einstein, Isaac Newton, homens muito sábios, mas a sabedoria de Deus é mais sábia do que a dos homens. E para toda a glória, você sabia que Deus pode abrir a sua mente? Ele dá sabedoria mais sábia do que a dos homens. É só tu crer e abrir a boca para dar glória. Sabe por quê? Porque Ele é a própria sabedoria. Olhe para mim aqui. Por mais que existem muitos homens poderosos, Deus, Ele pode levantar um pequeno, desprezado. Sabe para quê? Para sentar nos meios do príncipe. Aleluia. Abrir a boca, botar o dedo na cara e dizer: sai daí, porque o que Deus está me mostrando aqui é cajado puro. Deus, Ele pode levantar aquela pessoa lá do fundo que ninguém dá nada e fazer, aleluia, fazer igual uma sarça que queima, mas não se consome. Aleluia. Eu estou pregando para a sarça de Deus nesta noite. Aleluia. Que mesmo nessa festa de batida de licor, de milho, amendoim, mas o povo, aleluia, está dando glória a Deus. O povo está dando, aleluia, abrir a boca para dar glória. Está um pouco complicado para eu ministrar, porque o texto é um pouco complicado, mas Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é transcendente. Vou repetir. Deus, Ele é transcendente. O que é transcendente, independente das coisas que existem hoje, que acontece hoje, Deus é o próprio poder. Por que Deus é transcendente? Primeiro, escute isso aqui. Porque Deus é transcendente. Hoje existem pessoas que matam sem medo, matam sem piedade, corta a cabeça de gente, corta braço de gente, arranca olho de gente. Mas Deus, Ele é e continua sendo Deus. Por mais que acontecem várias mortes, várias violências na terra, Deus continua sendo o próprio poder e o dono da terra. Ele é transcendente, Ele está acima do natural. Deus está acima do natural. É por isso que Paulo nos dá um conselho em Colossenses 3, 2 e 3. Olha o que a Bíblia diz: e vós que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, porque Cristo está à destra de Deus, e não pensar na coisa que são daqui da terra, porque o que está aqui na terra é terreno, mas o que está no céu é eterno. Aleluia. Paulo está nos aconselhando a não buscar as coisas que existem na terra, porque o que Isaías leu, eu não sei se eu não me falta a memória, o que Isaías leu é que pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras de Deus não vão te passar. Olha para mim, o mundo pode virar mais não sei quantas vezes, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Olha para mim, se Deus prometeu que você vai pregar, se prepare, porque você vai pregar. Se Deus te prometeu é que você vai chegar do outro lado, se prepare, porque você vai chegar do outro lado. Se Deus te prometeu que você vai receber glória, pode se preparar, porque você vai receber. Se Deus te prometeu é que você vai crescer, vai crescer, vai crescer. Não se preocupe, porque vai crescer. Agora segura isso aqui. Isso aqui é a ciência da Bíblia. Isso aqui é a ciência da Bíblia que eu vou falar aqui. Quando Deus funda a terra, hoje as coisas que existem debaixo da terra, quem fez foi o homem, foi Deus. Pronto. Aleluia. Deus, quando Ele forma o sol, a lua, as estrelas, os elementos naturais e tudo que existe debaixo da terra, foi Deus que fez através do seu poder, porque Ele é poderoso. E Gênesis diz
que tudo que Deus fez era muito bom. Então o que Deus fez era muito bom. Então Deus te formou, Ele achou bom. Deus te criou, Ele achou bom. Deus formou a terra, Ele achou bom. Mas o que Deus criou? Quando Deus cria o sol, cria a lua, as estrelas, a terra e tudo que existe debaixo da terra, nós sabemos, irmãos, que quando Deus cria a galáxia onde nós habitamos, uma chamada Via Láctea, nós sabemos que essa galáxia é muito grande. Deus forma essa galáxia muito grande e muito, não tem como eu expressar porque é muito grande. A velocidade, a medida dela, quando eu pesquisei, é 100.000 anos-luzes. Se for medir uma ponta da Via Láctea para outra ponta, leva 100.000 anos-luzes para viajar na velocidade da luz. E a velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo. Então olha isso aqui, se fosse medir a ponta do universo para outra ponta do universo, levaria 100.000 anos. E isso é grande ou não é grande? É pequeno ou pequeno? Claro que não, é muito grande, não tem como nem pensar. Então quando Deus forma o universo, Ele cria os planetas. Hoje a ciência diz que existe quantos planetas? Quanto? 8 planetas. Saturno, Vênus. E você sabe, o planeta Terra que nós habitamos. E a Terra que nós habitamos, ela é protegida por uma chamada camada de... Uma vez que a camada de ozônio é furada pelo gás chamado CFC, clorofluorcarbono, o sol brilha mais forte. Escute isso aqui, o sol brilha mais forte, vem o aquecimento global, vem o efeito estufa, vem o derretimento do gelo da Antártida, vem a subida dos oceanos e grandes maremotos. Aí acontecem muitas catástrofes. Deus, quando forma a terra e cria a terra, Deus, ele cria a terra em 3 partes. A primeira parte chamada de crosta terrestre, que se alicerça sobre 12 placas tectônicas. A segunda parte foi o que eu perguntei à minha pastora. Ela disse que é magma da terra, que são pedras gigantescas. E lá, quando Deus estabelece a terceira parte da terra, que se chama núcleo da terra, e lá existe um calor muito forte de 5.700 graus Celsius. Devido ao calor que é lá embaixo, o magma da terra se derrete, e devido à forte pressão, ele é jogado para cima e sai em forma de lavas. Isso é um vulcão em erupção. Isto é petrologia, isto é geologia, isto é vulcanologia. Deus estabelece esses limites. Quando ele funda a terra, Deus cria as placas tectônicas. Eu te faço a pergunta: quem fez tudo isso? Quem fundou tudo isso? O Deus que nós servimos. Olhe para cá, irmãos. Agora eu te faço a pergunta: por que você fica preocupado com tanta coisa? Por que você fica preocupado com essas coisas?
perfeito. Glória, glória. Deus, Ele é um ser inexplicável. É, glória. Não tem como explicar Deus. A Bíblia diz em Naum capítulo 1 versículo 3: Deus é um Deus tardio em irar-se. Ele não toma o culpado por inocente e não o inocente por culpado. E as nuvens do céu são pó das poeiras dos teus pés. Glória. Quando você olha para o céu, vê o céu nublado, cheio de nuvem. É o céu mostrando que Deus está andando na terra. Aleluia. Deus, Ele é um Deus que tem a terra como seus estrados. Um profeta, ou melhor, um diácono recebeu essa revelação. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 49. Eu me inspiro nesse versículo. Olha o que a Bíblia diz: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. E que casa me edificarei, diz o Senhor. E qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fui eu que fiz todas as coisas. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés de Deus. Porque quando Deus quer levantar do trono, quando Deus quer andar, Ele anda nessa terra, Ele passeia nessa terra. E nesta noite, olhe para mim, nesta noite, os dois pés dele estão aí na sua beira. Aleluia. Abre a boca para dar glória ao nome dele. Para ficar melhor, para me encerrar, quem está entendendo, diga glória. Deus, você parou para analisar que quando a Bíblia diz que quando Deus está no trono, a Bíblia não diz assim na hora: Deus está sentado. Sentado. Não, está assentado. Você já parou para analisar essa frase? Assentado. Quando eu falo assim, da hora sentou na cadeira, da hora pode levantar e não sentar mais. Paulo sentou na cadeira, Paulo pode levantar e não sentar mais. E por que a Bíblia diz que Deus está assentado no trono? Dois profetas, um chamado Ezequiel, outro chamado Daniel, recebeu uma visão muito extraordinária, que Deus está sentado, assentado no trono. Ele é descrito como ancião de dias. Deus, Ele mostra a Daniel, Ele é assentado no trono, porque tem uma conexão entre o trono e entre Deus. Deus, Ele não está sentado, Ele está assentado. Porque quando Isaías fala um alto e sublime trono, então quando Isaías fala um alto e sublime trono, Isaías está dizendo que o trono onde Deus está assentado é um trono perfeito, é um trono que o homem não pode descrever a grandeza, a lindeza, porque o trono onde Deus está assentado é um trono inefável, é um trono que para o homem não é lícito ouvir as palavras desse trono, da beleza desse trono. Agora, para ficar melhor para a igreja da glória, o trono é bonito, o trono é perfeito. Agora, mais bonito do que o trono é aquele que está sentado no trono, mais perfeito do que o trono é aquele que está sentado no trono. Olhe para mim, se o trono já é sublime, imagine o nosso Deus. Se o trono já é alto, imagine o nosso Deus. Bem, irmãos, quero louvar a Deus pela oportunidade. Aleluia. Agradeço a Jesus porque Ele me sustentou. Aleluia. Porque Ele me sustentou. E nesta noite Jesus está aqui. Jesus está aqui. Irmãos, não se distraia, porque Deus, desde quando tu nasceu, Ele já era Deus da sua vida. Desde quando você nasceu, Ele já era o Deus da sua vida. E tem pessoas aqui que Deus vai levantar como profeta. Aleluia. Tem pessoas aqui que Deus vai levantar como profeta. Glória a Deus. É, Jeremias, tu disse que é criança, né? Deus vai lhe mostrar quem é a criança. Se é você ou se é a sua covardia.
Aleluia. Mas não se preocupe, porque Deus vai te capacitar. Meus irmãos, Deus, quando Ele promete, Ele cumpre a sua promessa. Números 23, 29. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo é hora, dia, mês e ano. Deus é eterno. Então não existe tempo, não existe hora, não existe dia, não existe meses para Deus. Deus, Ele é antes do tempo. É por isso que nós ficamos ansiosos por causa da promessa, porque não aconteceu, porque Deus não fez ainda. Ah, Senhor, o Senhor prometeu isso aqui e até hoje não aconteceu. É porque o seu tempo é diferente do tempo de Deus. Amém? Se levante dando glória ao nome de Jesus. Eu aceito mais um pouco de café.